Nessa edição do Correspondente Local, você confere as últimas notícias do Aterro Botuquara. A reportagem especial sobre a intolerância religiosa em Ponta Grossa. A cobertura do ato Ponta Grossa em respeito à diversidade. E a batalha de rap organizada por estudantes da UTF-PR. Você está assistindo a mais uma edição do Correspondente Local, uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu sou Ana Luísa Vaguete. E eu sou Ângelo Rocha. A situação do Aterro Botuquara continua em pauta na cidade. A última reunião, prevista para acontecer no dia 16 de outubro, deveria abrir os envelopes com o nome das empresas concorrentes à licitação do aterro. Mas isso não aconteceu. O edital para a contratação do serviço de tratamento e destinação do lixo de Ponta Grossa foi cancelado. A medida foi tomada por representantes do Judiciário, Executivo, Ministério Público, Instituto Ambiental do Paraná e Conselho Municipal do Meio Ambiente, o CONDEMA. Conforme a decisão da juíza da primeira vara da Fazenda Pública, Poliana Cunha, será apresentada uma minuta de um novo processo licitatório em reunião no dia 1º de novembro. Como já vimos em reportagens anteriores do Correspondente Local, o CONDEMA é a favor de manter o aterro funcionando por 2 anos, para que a Prefeitura tenha condições de encontrar um lugar adequado, sem depender de licitação privada para o aterro do Botuquara. Contudo, o secretário de Meio Ambiente, Paulo Barros, já informou que o edital de licitação deve continuar como um aterro particular. No dia 17 de outubro, teve início a 26ª Semana de Comunicação, realizada pelo Departamento de Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. O tema dessa edição são os 5 anos da Lei de Acesso à Informação, a LAI, e os desafios do jornalismo para uma cultura de transparência. O objetivo é compreender a relação da LAI com a produção jornalística e criar um espaço de troca de experiências entre profissionais do mercado e estudantes. Exibição de documentários, oficinas e mesas temáticas estão entre a programação da Semana de Comunicação. Na sexta-feira, o evento encerra com a palestra da jornalista Amanda Aldi, freelance da Folha de São Paulo, sobre a cobertura da Lava Jato e reportagens investigativas. Em seguida, no período da tarde, o doutor em comunicação, Leonardo Foleto, traz um debate sobre a ética e a cultura hacker. O evento acontece justamente durante a Semana Nacional pela Democratização da Comunicação. Existem inclusive movimentos por diversos estados que lutam pela lei democrática, em busca de mais liberdade, pluralidade e diversidade na comunicação. Além disso, a semana ressalta a importância de a população assinar o projeto de lei de iniciativa popular da mídia democrática, a fim de cobrar medidas do poder público. Confira mais detalhes sobre o contexto dessa luta no comentário da repórter Fernanda Martorelli. Dia 17 de outubro é o Dia Nacional da Luta pela Democratização da Comunicação. Durante toda essa semana, diversos setores da sociedade, como ONGs, entidades, atores sociais, jornalistas e outros profissionais, se reúnem para organizar atos e debater sobre essa questão da democratização. Mas por que essa causa ela reúne tanto engajamento? Por que existe um apelo nacional tão grande em torno dessa causa? Bom, para entender é preciso contextualizar um pouco a situação. Desde que o Brasil é Brasil, os meios de comunicação eles estão nas mãos de poucas famílias que formam a elite econômica do país. Essas famílias não estão interessadas, elas não se preocupam com o interesse público. Elas detêm todo o debate público para si e muitas vezes elas acabam disseminando mentiras e preconceitos nos meios de comunicação. Por isso que o debate e essa causa da democratização da comunicação ele é tão importante, ele é tão relevante, porque a comunicação é um direito universal, é um direito de todos e não apenas de algumas famílias privilegiadas historicamente. As reivindicações do movimento pela democratização, elas podem ser resumidas no artigo 20 pontos para democratizar a comunicação no país,
que é da campanha Para Expressar Liberdades. Esses pontos eles foram determinados em 2012, há 5 anos atrás. Alguns deles são a promoção de mais diversidade na programação, a regulamentação da publicidade, uma arquitetura institucional democrática e a participação social nas políticas de comunicação. São pontos que hoje eles ainda são considerados um tanto ousados, especialmente nessa conjuntura política, mas eles só reforçam a necessidade e a relevância de democratizar a comunicação do país. Na última terça-feira, dia 17 de outubro, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação lançou um relatório a partir da campanha Calar Jamais, que denuncia os casos de repressão, censura na mídia e violência contra comunicadores. Detalhes do relatório podem ser conferidos no site www.paraexpressaraliberdade.org.br. No próximo bloco, você confere a reportagem especial sobre os impactos da intolerância religiosa e a implantação da disciplina de ensino religioso nas escolas públicas de Ponta Grossa. Estamos de volta com o correspondente local. Até que ponto o Estado brasileiro é laico conforme a Constituição? Uma decisão do Supremo Tribunal Federal definiu como constitucional o ensino religioso confessional dentro das escolas públicas. Confira os impactos da decisão na cidade de Ponta Grossa na reportagem especial de Gabriele Oliveira, Juliana Lacerda e Renato Valenga. Há pouco mais de 20 dias, o Supremo Tribunal Federal decidiu em votação pelo ensino religioso confessional, o qual promove a orientação e profissão de uma determinada religião. A decisão gerou polêmica e discussão por se tratar de ensino religioso dentro de instituição pública, que tem por objetivo o ensino laico. O ensino religioso no Brasil acontece desde o período que o país ainda era colônia. Atualmente, a disciplina é facultativa e visa, segundo a Lei de Diretrizes e Bases, o respeito à diversidade de ideias e o apreço à tolerância no ensino. Porém, com as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal, ficou decidido que o representante de uma determinada religião poderá presidir a disciplina. Desta forma, podendo contribuir para a disseminação da crença pessoal do professor. Segundo a professora de ensino religioso, Lindacir da Silva, o ensino religioso merece cuidado especial, já que não cumpre com o seu papel de ensino se deixa de lado a diversidade religiosa. Nossas diretrizes do Paraná, já há muitos anos que a gente trabalha com ensino religioso, e eu fui uma das primeiras professoras a ser convidada a trabalhar em ensino religioso, a nossa preocupação era exatamente essa, a não fazer ou não doutrinar. Eu já falo doutrinar, é uma palavra muito forte, mas não priorizar uma religião. É necessário que a criança ou adolescente que está entrando em contato com o ensino religioso entender o porquê que é oferecido esta disciplina. Eu acho que o primeiro objetivo dela é ensinar o respeito ao próximo e as diferenças. Os dados sobre a realidade brasileira indicam a intolerância ainda presente no país. Entre os anos de 2011 e 2015, foram recebidas pela Ouvidoria da Secretaria Especial de Direitos Humanos mais de 690 denúncias de intolerância religiosa. A violência ainda piora quando levantadas as denúncias contra religiões afro-brasileiras, que sofre 71% dos ataques ocorridos no Brasil, segundo o Centro de Promoção da Liberdade Religiosa e Direitos Humanos. Rafael Almeida, membro do Centro de Umbanda Luz de Oxum, acredita que é preciso ética no ensino. Então, a gente já teve problemas sobre isso. Teve problemas entre professores que foram falar sobre a religião e falaram mal sobre a religião. Eu acho que assim, eu tive ensino religioso e eu só tive uma religião. Eu, que sou de terreiro, tive que fazer um trabalho sobre o católico. E quando eu abordei a minha professora para mim fazer a minha religião, eles falaram que não tinha uma capacidade tão grande para falar sobre o terreiro. Então eu acho que antes de colocar uma religião só, a gente tem que capacitar os nossos professores para dar mais de uma religião. Então já que quer dar uma, capacita para dar uma, dar duas, dar três religiões, ou não dar nenhuma também. O professor tem que ser muito bem instruído em relação ao Estado tem que instruir muito bem os professores para que não aconteça isso. Porque é ética, é uma profissão. A profissão tem que ser bem correta. Se o
o professor está passando uma imagem errada, a culpa talvez seja até do Estado por não passar uma orientação certa. Mas eu acredito que vai dar problema. Porque a religião sempre deu problema no nosso Brasil. Mesmo sendo um Estado laico, a religião no total, independente se for discutido religião da Umbanda ou do Candomblé, vai dar problema, então vai ter algum problema. Na visão do padre Cleiton, o ensino religioso deve tratar dos diferentes valores e não para a promoção de crenças. A intolerância confessional, religiosa, ela é muito perigosa, porque isto afasta as pessoas entre si e as pessoas também do sagrado. Chamem o sagrado do modo como quiserem chamar. Né? Cada confissão, por exemplo, alguns vão chamar Deus de Buda, outros vão chamar Deus de Maomé, outros vão chamar Deus, o Deus de Jesus Cristo revelado, né? Que é o Deus que nós cremos. Mas acho que mais do que apregoar um Deus e uma igreja, nós precisamos falar sobre critérios básicos de relação, de convivência, do amor, do respeito. A sociedade está precisando muito disso, primeiro disso. O julgamento da decisão que torna o ensino religioso confessional estava empatado até o último momento, com 5 votos de cada lado. E foi então a decisão da ministra Carmen Lúcia que autorizou a disciplina nas escolas brasileiras. Falando em intolerância religiosa, nos últimos dias, o pronunciamento preconceituoso do vereador pastor Ezequiel Bueno gerou polêmica nas redes sociais. O político criticou a vinda da cantora Pablo Vittar para a Mission Fest. Mas a população se mobilizou, promovendo uma manifestação em frente à Câmara Municipal de Ponta Grossa. O ato defende o respeito à diversidade. Os repórteres Renato Valenga, Gabriele Oliveira e Juliana Lacerda foram conferir a mobilização. Na tarde do dia 18, manifestantes da comunidade LGBT lotaram a Câmara Municipal dos Vereadores de Ponta Grossa, reivindicando respeito à diversidade após as declarações do vereador Ezequiel contrários à vinda da cantora drag queen Pablo Vittar para a edição de 2017 da Mission Fest. Após a divulgação do line-up da 28ª Mission Fest, o vereador Ezequiel se envolveu em uma polêmica ao declarar, no dia 16 de outubro, que era lamentável a escolha da cantora para o evento. Mas eu queria lamentar por trazer esta pessoa aqui em Ponta Grossa. Eu queria lamentar. Para trazer essa pessoa em uma cidade família, em uma cidade a qual brigamos aqui no Plano Municipal de Educação para tirar a ideologia de gênero das escolas. Em uma cidade a qual somos conservadores, somos pais, mães, trabalhadores. Trazer aquilo que eu estou falando. Quem quiser ir assistir, se não for com o meu dinheiro, sem problema nenhum, pode ir, mas só lá também. Porque se inventar de sair para a rua em escolas, eu vou lá e vou prender. Em entrevista ao correspondente local, o vereador declarou que se apoiou em boatos de que Pablo Vittar visitaria as escolas de Ponta Grossa e que a vinda da cantora drag queen incentivaria a discussão de gênero nas escolas e que por isso era contrário à sua vinda. Eu falei referente a escolas. Quanto ele vir na Mission, eu não pagando, eu reitero isso, não tem problema nenhum. Eu me preocupei com escolas quando vi, sendo falso, não sendo falso, as notícias, e me preocupo porque eu participei do Plano Municipal de Educação contra a ideologia de gênero e a educação de gênero, de qualquer que seja, dos pais. Então eu não aceito nenhum tipo de pessoa indo nas escolas trazendo uma ideologia qualquer que ela seja. A educação dos filhos é dos pais. Motivados pelas declarações do vereador, membros da comunidade LGBT da cidade foram à Câmara de Vereadores se manifestar contrários à posição do vereador e exigir respeito para as comunidades LGBTs de Ponta Grossa. Reconhecemos os discursos conservadores e violentos sobre a vinda da cantora ou do cantor Pablo Vittar. Sua confirmação trouxe enunciados vazios e machistas de toda uma sociedade historicamente construída, limitada e perpetuada. Nossa fala não é unicamente as inconvenientes falas dos nossos atuais representantes. É por toda uma vida de silenciamento, agressão e hipocrisia que vivenciamos em nossa cidade. Para a Amazonas Batista, a discussão fica delicada, pois se mistura com a religião que ele segue.
Eu resolvi participar porque o evento ele abrange a todos, não só a comunidade LGBT, mas também a comunidade de terreiro, porque geralmente quem é de terreiro é LGBT, porque em função do catolicismo, do próprio evangélico não aceitar a homossexual, a lésbica, eles tendem a procurar terreiros. Então se atinge o povo LGBT, atinge o povo de terreiro, por isso que eu vim apoiar. Durante a manifestação, foi aprovado o projeto de lei para instituir o dia 5 de dezembro, data do show da Pablo Vittar, como Dia Municipal da Luta contra o Preconceito. Em nota divulgada nas redes sociais, a Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB de Ponta Grossa, repudiou a declaração do vereador Ezequiel Bueno, considerando um crime de LGBTfobia, que infelizmente ainda não é tipificado na legislação brasileira. É verdade, né, Ângelo? E no próximo bloco, você confere as últimas notícias do time de vôlei paranaense, o Caramuru, e um novo espaço de lazer que permite uma batalha de rimas na UTF-PR. Estamos de volta com o correspondente local. O time paranaense Caramuru Vôlei estreou no último sábado, dia 14 de outubro, na Superliga Masculina de Vôlei, que aconteceu na Arena Multiuso. É a primeira vez que Ponta Grossa tem um representante na competição nacional. Acompanhe a reportagem de Aline Cristina e Marina Micheles. O time paranaense Caramuru Vôlei participou no último sábado, dia 14, da Superliga Masculina de Vôlei, na Arena Multiuso em Ponta Grossa. A competição foi contra o time Renata Vôlei de Campinas, em São Paulo, e marcou o retorno do time após 22 anos sem jogar na Superliga. O técnico do Caramuru Vôlei, Fábio Sampaio, avalia o desempenho do time no jogo após a derrota de 3-0. A estreia, por si só, ela é muito complicada. Estrear em casa, que é uma casa que ainda não é nossa, que está passando a ser nossa, essa transição, nós ainda estamos nesse processo. Mas eu vejo que foi uma estreia boa, conseguimos anular alguns pontos deles. Mas eles têm um atleta que é o Leandro Visotto, atleta de seleção brasileira, campeão mundial. Quando a gente equilibrava o jogo, ia para ele e ele fazia toda a diferença, como vocês puderam ver aí. O jogador Matheus Krauschuk comenta a participação do time de São Paulo fora de casa. Eu acho que a gente vem treinando forte, a gente jogou o Campeonato Paulista, acabou saindo na semifinal no Golden 7, mas pro primeiro jogo, para a estreia, a gente jogou muito bem. Foi um jogo que a gente precisava sair bem para conseguir uma confiança para os próximos jogos que vão ser mais difíceis. E acho que foi isso, quem entrou bem, não precisaram de muitas substituições e o time saiu bem. A torcida também teve participação no jogo, incentivando o retorno do time, como fala a torcedora Sônia Henrique. Eu achei bem legal, que até nós viemos de cá, os pontagrossenses que estavam do lado de lá, eles também torceram bastante, então acho que eles entraram na nossa torcida, né? Então eu acho que devia ter uma tigrada deles aqui também, ter alguém que incentivasse e formasse um grupo da tigrada aqui de Ponta Grossa. Nos jogos a gente se reunia tudo, então a união faz a força, né? O próximo jogo do Caramuru Vôlei será no dia 4 de novembro, concorrendo ao Campeonato Paranaense Adultos Série A. O próximo jogo do Caramuru Vôlei Ponta Grossa acontece no dia 4 de novembro, disputando o Campeonato Paranaense Adulto da Série A. Você já ouviu falar em Batalha de Rap? Os estudantes da Universidade Tecnológica Federal do Paraná organizam todas as terças-feiras esses encontros. Confira os detalhes da organização na reportagem de Aline Cristina e Yuri Silva. A Batalha da UT começou dia 22 de agosto e acontece toda terça-feira na Casa Rosa, que fica próxima à entrada principal da UTF-PR de Ponta Grossa, às 12 horas, horário de almoço dos acadêmicos. Matheus Santos, um dos organizadores do evento e apresentador da batalha, comenta sobre como surgiu a ideia de criar o evento. Cara, a ideia surgiu num grupo de amigos ali, em comum da própria universidade, que gostávamos de rap. A gente estava ali na sombra da árvore, todo mundo falando que faltava um movimento de rap na faculdade, que não tinha essa interação com hip hop na cultura, e a gente resolveu criar, e quando a gente viu já estava
Pô, como que eu posso te falar, mano? Nesse tamanho o evento, e a tendência é crescer ainda mais. Marquinhos é o dono da Casa Rosa e ajuda a organização do evento, cedendo o local e comercializando bebidas e alimentos. Apesar do evento ser na UTF-PR, não é exclusivo para acadêmicos de lá. A reportagem conversou com um acadêmico da UEPG que sempre que possível frequenta a batalha. O que motivou é que, cara, desde criança eu sempre gostei muito de rap, sempre fiz freestyle, que é isso, a modalidade que a gente aplica aqui. E o apresentador da batalha sempre foi muito meu amigo. Ele falou um dia assim, Neto, chega lá, tá tendo batalha na UTF e tal. E eu cheguei, vim e participo faz um mês já, desde que ele me convidou a primeira vez, nunca mais faltei. E é isso, não tem nenhum preconceito pra quem é da UPG nem nada. A batalha é boa, grita sangue! 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 Então eles querem sangue. Eu vou falando das minhas notocordas. E se for o meu sangue, vai ser do tipo ou mais foda. É foda, mano. Minha rima arrepia. Você é tão fraco que devia ser o café da tia. Essa edição do Correspondente Local chega ao fim, mas você pode conferir outras notícias no site periódico.jor.br. Até a próxima edição. Até a próxima.